Se você não sabe nada sobre os investimentos no Tesouro Direto, depois desse vídeo, no mínimo, você vai entender como funciona cada título e para quais objetivos cada um deles é mais indicado. Fala galera, Rafael Scaramelli mais uma vez aqui com vocês, né? Hoje o assunto do vídeo é extremamente pertinente, né, para quem está iniciando nos investimentos, pois eu considero os títulos do Tesouro Direto a porta de entrada para o mundo dos investimentos. Isso porque para mim foi assim, né? Eu comecei lá no Tesouro Selic, fui entendendo, né, com o tempo fui topando assumir mais riscos e hoje posso dizer que eu tenho uma carteira estruturada, né, já formada e bem diversificada. Então você que está iniciando, né, já iniciou ou pretende iniciar, fica comigo até o final, com certeza esse conteúdo vai agregar para você. Pessoal, mas antes, o Cuponomia, parceiro nosso aqui do canal, tá dando um bônus de R$5 para quem se cadastrar gratuitamente na plataforma deles através do primeiro link aqui na descrição, que é o meu link de indicação, tá? Para quem já me acompanha há algum tempo, sabe que o Cuponomia é uma das maiores plataformas de descontos e cashbacks na internet. Com eles, vocês têm acesso a descontos em lojas como Natura, Casas Bahia, Netshoes, Amazon, Magazine Luiza e muitas outras, né? Todos os dias o site é atualizado com os melhores descontos que tem pela internet. Além dos descontos que você já recebe na hora, você também tem acesso aos cashbacks nas lojas. Então você faz a compra, confirma o pagamento e em alguns dias o cashback já cai direto na sua conta no Cuponomia. E o melhor é que ele vira dinheiro de fato. Basta juntar R$20 em cashback na sua conta e você já pode resgatar essa grana para sua conta bancária. Então da próxima vez, né, que você for comprar qualquer coisa online, qualquer coisa na internet, primeiro entra lá no Cuponomia e confira os descontos disponíveis. Então pessoal, como eu estava falando, na minha opinião, os títulos do Tesouro, do programa do Tesouro Direto, para ser mais específico, é a porta de entrada para os investimentos, né? Pois eles são os ativos com maior nível de segurança no país, tá? Isso porque eles são respaldados pelo governo federal, que é a única instituição que pode mandar imprimir dinheiro do nada, né? Mesmo isso sendo uma péssima ideia. Então, mesmo se existisse uma crise sem precedentes no país, os maiores bancos, né, poderiam quebrar, poderiam ir à falência e mesmo assim os seus títulos do Tesouro estariam preservados, entre aspas. Ou seja, em uma potencial grande crise, a última instituição a ser afetada seria o próprio Tesouro Nacional. Nesse caso, o governo federal, certo? Portanto, o nível de risco de calote nos títulos do Tesouro Direto é baixíssimo, quase que inexistente. É por isso que para quem está começando, eu aconselho a começar por lá. E aos poucos, né, ir se familiarizando com outros ativos e entendendo todo o resto da coisa. Bom, Rafael, né, mas dando uma pesquisada, eu vi que tem vários títulos diferentes no Tesouro Direto. Tem o Tesouro Selic, o IPCA e o pré-fixado, né? Enfim, o que significa cada um desses títulos e para quem é mais indicado, né? Bom, vamos lá, né? Primeiro de tudo, você precisa simplificar essa visão. Atualmente existem 11 títulos diferentes disponíveis no Tesouro Direto, mas para facilitar para que você entenda, né, a gente vai simplificar em apenas 3 títulos, né? O Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Pré-fixado. Basicamente são esses títulos que você vai encontrar por lá. O que vai mudar é somente a data de vencimento de um para o outro e se eles pagam juros semestral ou não. Mas calma lá que a gente já vai entender isso aí, beleza? Então, pessoal, antes de explicar esses 3 diferentes tipos de títulos do Tesouro, eu preciso explicar para vocês alguns conceitos como pré-fixado e pós-fixado e também o que é taxa Selic e IPCA, tá? Começando pelo mais simples e essencial, o que é IPCA, né? IPCA é a sigla de Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Resumidamente, é o principal índice de inflação que a gente tem no país. Ele é calculado todos os meses pelo IBGE através de uma cesta de produtos e serviços pré-determinados para chegar na conclusão se os preços estão subindo, caindo ou se mantendo. Toda vez que você ouvir falar nos jornais, né, falando sobre inflação, saiba que eles estão se referindo ao IPCA. E a taxa Selic, ou taxa básica de juros, é a principal taxa presente na nossa economia. É a taxa que serve como referência para todas as outras taxas, tá? E ela basicamente serve como uma ferramenta do Banco Central para controlar o aumento da inflação, que nada mais é do que o aumento contínuo dos preços de produtos e serviços numa economia, algo bem parecido com o que está acontecendo agora, não é verdade?
Mas para quem pensa, né, que basta aumentar a taxa de juros, que a inflação vai diminuir, saiba que o problema da inflação é muito mais complexo do que isso, mas eu não vou ficar entrando muito em detalhes aqui, pois o assunto do vídeo é os títulos do Tesouro Direto. Eu tive que entrar nesse assunto somente para vocês entenderem o mínimo, né, do que é a taxa Selic e do que é inflação. Mas o assunto aqui não é esse, são os títulos do Tesouro Direto nesse caso. Outros conceitos importantes antes da gente ir para os títulos é entender o que é uma aplicação pós-fixada e uma aplicação pré-fixada. Normalmente, né, quando você escolhe uma aplicação, ou ela já vem com uma taxa de retorno pré-definida, né, ou ela utiliza alguma referência para atribuir esse retorno. Ou seja, numa aplicação que utiliza uma referência, a gente dá o nome de pós-fixado, uma aplicação pós-fixada, pois ela não tem o retorno cravado, mas ela utiliza algum outro dado para balizar esse retorno. Já quando a aplicação já diz quanto você vai receber no prazo final, essa já é uma aplicação pré-fixada. Você já sabe até mesmo antes de investir quanto o seu dinheiro vai render até a determinada data, tá? Então, aplicações pós-fixadas você não sabe o retorno ao certo, pois ele vai depender de algum outro fator, e as aplicações pré-fixadas você já sabe o retorno que você vai ter, pois ele já é mostrado imediatamente para você, né? Beleza? Até aqui, né, eu acredito que ficou claro sobre taxa Selic, IPCA, pós-fixado e pré-fixado, certo? Para quem ainda ficou com dúvidas, tem vídeos aqui no canal onde eu explico somente esses conceitos, né, em um único vídeo, vale a pena dar uma conferida. Então, considerando, pessoal, que vocês já têm uma ideia desses 4 conceitos, bora entender cada um dos títulos do Tesouro Direto, que aqui a gente simplificou por 3, né? Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e Tesouro Pré-fixado. O primeiro deles, nesse caso, o Tesouro Selic, é o título mais conservador, pois ele tem sua rentabilidade pós-fixada, ou seja, o título tem como referência um indicador externo, que nesse caso é a própria taxa básica de juros, a taxa Selic. Então, como vocês veem aí na imagem, né, hoje a gente tem 2 títulos do Tesouro Selic disponíveis, um com vencimento em 2024 e o outro com vencimento em 2027. A questão do vencimento, pessoal, isso não quer dizer que você somente poderá resgatar o seu dinheiro lá no prazo final, tá? No caso dos títulos do Tesouro, em todos eles você pode solicitar o resgate em qualquer dia útil. Porém, é apenas o Tesouro Selic que não terá impacto na sua rentabilidade, tá? Ou seja, independente de quando você faça o seu resgate, o seu valor estará sempre um pouco maior do que quando você investiu. Por isso, o Tesouro Selic é o título mais conservador, dificilmente ele vai oscilar negativamente, ele vai estar sempre subindo e usando a taxa Selic como indexador para entregar o retorno. Então, se hoje a taxa Selic está em 5,25% ao ano, portanto, é basicamente esse o retorno que o Tesouro Selic vai te entregar. E pessoal, os títulos rendem diariamente, ok? Você não precisa esperar um tempo para ver o seu retorno, como acontece com a poupança, tá? No Tesouro Direto, se você entrar todos os dias, você vai notar que o seu dinheiro está crescendo dia após dia. Em relação à data de vencimento, pessoal, o que muda no Tesouro Selic é somente a taxa de ágio e deságio, que é essa taxa que você vê ao lado da rentabilidade. Mas ela é quase que irrelevante no caso do Tesouro Selic, então não se preocupe com isso, beleza? Outra coisa que muda de um para o outro também é o valor do título e, consequentemente, o investimento mínimo inicial. Mas também é uma diferença baixa, não tem tanta relevância assim, tá? Agora a pergunta é, para quem o Tesouro Selic é mais indicado? Ou melhor, para qual objetivo ele é mais indicado? Pessoal, por ele ser um título pós-fixado que tem liquidez diária e consegue entregar um rendimento médio ali do mercado de renda fixa, ele é muito usado para reserva de emergência. Ou seja, você investe nele uma grana que você pode precisar sem aviso prévio ou uma grana que você queira que renda um pouco mais que a poupança. É claro que o rendimento do Tesouro não é um absurdo, não é alto, tá pessoal? É baixo, porém a gente está falando de um título que é garantido pelo Tesouro Nacional, ou seja, é extremamente seguro, tem liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento que você precisar e as chances de perder qualquer valor são bem baixas. Então, hoje é justo o retorno que ele entrega. Lembrando, pessoal, que por ele ser um título pós-fixado, o seu retorno vai acompanhar a taxa Selic. Se a Selic subir, o retorno do Tesouro Selic sobe e se a Selic cair, o retorno cai. Então tem sempre que lembrar disso, beleza? No final, inclusive, eu vou estar explicando as coisas que são pertinentes, né, para todos os títulos, que são as taxas, imposto de renda e tudo mais, mas agora a gente vai para o próximo, que é o Tesouro IPCA+. Hoje a gente tem 3 títulos do Tesouro IPCA+, um com vencimento em 2026,
outro em 2035 e o outro em 2045. Na questão da liquidez, pessoal, ele funciona igual o Tesouro Selic, você pode resgatar a qualquer momento, porém, devido a ele ser um título híbrido, né, digamos assim, ele tem uma parte pós-fixada, que é o IPCA, e a outra parte pré-fixada, que é essa taxa fixa, né, o título vai ter influência da marcação ao mercado. Já tem um outro vídeo aqui no canal onde eu explico só a questão da marcação ao mercado, mas de modo bem simples, né, a depender das expectativas da taxa de juros e inflação futura, o Banco Central altera as taxas futuras e isso impacta diretamente no preço atual do título. Ou seja, de modo simples, digamos que você invista no Tesouro IPCA hoje, daqui a um mês ele continua positivo, mas depois, devido a algumas mudanças na economia, o retorno do seu título pode ficar negativo. Isso não quer dizer que você está perdendo dinheiro, só vai perder se de fato você resgatar o valor naquele momento. Porém, se você levar ele até o vencimento, o retorno prometido lá no momento da aplicação vai ser pago, tá, pessoal? Digamos que ele no meio do caminho entre a data de aplicação e a data de vencimento, ele fica oscilando, porém ele chega no vencimento pagando o prometido. É isso que acontece, tá? Então, nesse caso, pessoal, o Tesouro IPCA+, não é recomendado para reserva de emergência ou para um dinheiro, né, que você pode precisar em algum momento. O ideal é você investir uma grana que você não vai precisar e pode carregar até o vencimento do título. Digamos assim que é um título voltado para o longo prazo, né, e com o principal objetivo de proteger o seu dinheiro contra a perda do poder de compra, né, que é a inflação, pois ele tem uma taxa pós-fixada que é o IPCA, então só aqui ele já garante o rendimento igual à inflação e a outra parte pré-fixada agrega retorno acima da inflação. Então, no exemplo do Tesouro IPCA mais 2026, ele está pagando IPCA mais 4,53% ou inflação mais 4,53% ao ano. Então, você precisa considerar o Tesouro IPCA, né, todos os títulos do Tesouro IPCA, como um título para aposentadoria, tá, pessoal? Um título voltado realmente para o longo prazo. Se você está formando sua reserva de emergência, nem pense em investir nele, beleza? Seguindo então, o nosso terceiro título do Tesouro Direto é o Tesouro Pré-fixado. Então até aqui a gente conheceu o Tesouro Selic, que tem rentabilidade pós-fixada, o Tesouro IPCA+, com rentabilidade mista, né, uma parte pós-fixada e a outra parte pré-fixada, e agora o Tesouro Pré-fixado, que é inteiramente pré-fixado, tá? Ou seja, na hora que você vai investir, você já sabe exatamente quanto o seu dinheiro vai render anualmente até o vencimento. Então, atualmente a gente tem o Tesouro Pré-fixado 2024 pagando 10,09% ao ano e o Tesouro Pré-fixado 2026 pagando 10,46% ao ano. Mesma coisa, tá, pessoal? Um vence em 2024 e o outro em 2026. Aqui a regra é quase que a mesma do Tesouro IPCA, tá? Você consegue resgatar a qualquer momento, porém, devido à marcação ao mercado, pode ser que em alguns momentos o seu investimento nele esteja com retorno negativo. Mas se for mantido até o vencimento, ele vai pagar o retorno prometido. E você pode estar pensando agora, né? Pô, o pré-fixado 2024 está pagando 10% ao ano, enquanto o Tesouro Selic paga 5% ao ano. Praticamente o dobro, né? Então é melhor escolher o pré-fixado em vez do Tesouro Selic, concorda? Nem sempre, tá, pessoal? Lembra que investindo no pré-fixado, você terá o retorno de 10% ao ano até o vencimento, não vai mudar, esse retorno é fixo. Aí vamos supor, né, que em algum momento o Banco Central comece a subir a taxa Selic e digamos que no final do ano que vem ela chegue a 12% ao ano. Se isso acontecer, o Tesouro Selic vai estar pagando 12% ao ano, pois ele é pós-fixado e acompanha a taxa Selic. Já o pré-fixado vai continuar pagando os 10% ao ano, pois você já fixou esse retorno. Então nem sempre o que você vê hoje vai continuar sendo bom daqui a um tempo, tá? Vários cenários podem acontecer e como a gente é péssimo para prever qualquer coisa, é melhor simplificar e considerar o Tesouro Pré-fixado como um título para ser levado até o vencimento e somente se você acredita que a taxa de juros futura não vai subir acima do retorno do título, tá? Então, pessoal, basicamente são essas características individuais de cada um dos títulos presentes dentro do programa do Tesouro Direto. Ah, e eu já estava me esquecendo, né? Mas dentro dos títulos IPCA+, e pré-fixados, existem os títulos que pagam juros semestrais. As características são as mesmas, porém a principal diferença é que a cada 6 meses todo o retorno obtido até então é automaticamente pago ao investidor. Ou seja, pode ser uma opção interessante
para quem, né, tem um patrimônio maior, um patrimônio grande e quer meio que viver de renda dos títulos públicos. Então, a cada 6 meses acontece um resgate do retorno até ali. De certa forma, isso é interessante, pois você não precisa resgatar o valor principal para ter acesso ao retorno, porém, por outro lado, isso acaba impactando na ação dos juros compostos, pois o retorno resgatado não vai contabilizar para potencializar a ação dos juros compostos. Então, vale a pena colocar na balança, né, para ver o que é mais pertinente, o que é melhor no seu caso, beleza? Agora sim, pessoal, bora para as características em comum dos títulos, né? Então, para quem está começando, saiba que existem impostos a serem pagos. A gente tem o IOF, que é o Imposto sobre a Operação Financeira. Esse imposto ele incide somente nos 30 primeiros dias de aplicação, ou seja, se você investiu hoje e for resgatar daqui uma semana, saiba que o IOF será descontado do seu retorno tido até ali, beleza? Porém, se você investir hoje e for resgatar daqui 31 dias, o IOF já não vai incidir mais, tá? Depois dos 30 dias, você já fica livre dele. O outro imposto que temos é o imposto de renda. Esse não dá para fugir, tá, pessoal? Hoje ele funciona de acordo com a tabela regressiva do imposto de renda, que é essa que está aparecendo aí na tela para vocês. Então, quanto mais tempo o seu dinheiro ficar investido, menor será o imposto retido do rendimento no momento do resgate. Essa regra atual, pessoal, pode ser que mude daqui para frente, de acordo com a reforma tributária do governo, né? Parece que será um pouco diferente essa cobrança do IR, porém, hoje até o momento é assim que está funcionando, beleza? E um terceiro e último detalhe em comum entre os títulos do Tesouro é a cobrança da taxa da B3 de 0,25% ao ano sobre o valor total investido. Essa taxa é retida pela própria Bolsa de Valores, pois é ela quem é responsável por fazer a custódia e liquidação dos títulos. Para os investidores que têm menos de R$10 mil investidos no Tesouro Selic apenas, essa taxa fica isenta, tá, pessoal? Não precisa ser paga. E para quem tem acima de R$10 mil no Tesouro Selic ou em outros títulos, essa taxa é paga em 2 parcelas, metade em janeiro e a outra metade em julho. E o último detalhe que é a questão do resgate. Eu falei que tem liquidez diária, todos os títulos têm liquidez diária, porém o resgate acontece em D+1. Ou seja, você solicita o resgate em um dia útil e o dinheiro só vai estar disponível para você na sua conta no próximo dia útil. Então, supondo, né, que você faz o resgate numa segunda-feira, o seu dinheiro só vai estar disponível na terça-feira, beleza? O resgate não acontece de forma imediata no mesmo dia, tá, pessoal? Enfim, eu acho que foi, né? Eu acho que eu consegui trazer aqui para vocês os principais pontos do Tesouro Direto e seus títulos, né? Se eu esqueci alguma coisa, pessoal, me lembra aí nos comentários e também deixa a sua opinião sobre esse vídeo, né? Me fala se ele te ajudou ou não e compartilha ele com algum amigo. Além de você disseminar conhecimento, você ainda me ajuda divulgando o canal, beleza? Então é isso, se curtiram, deixem o gostei, se inscrevam e fique ligado que toda semana tem 3 vídeos novos aqui para vocês, beleza? Valeu, forte abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.